Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso estudo, hoje iniciando o capítulo 16, a Igreja e a Invasão dos Bárbaros, do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Então vamos participar da oração que a nossa irmã vai fazer conosco agora. Senhor Jesus, irmão querido, que o Senhor possa nos ajudar nessa tarde, esse ambiente que foi preparado com tanto carinho para nós, e que nós possamos tirar bastante proveito das lições que serão dadas para nós hoje do Evangelho. Que o Senhor nos proteja, nos fortaleça, nos dê força e coragem para continuarmos a nossa caminhada. Peço também, Senhor, as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados e os desencarnados, e a todos que estão nos ouvindo e assistindo em casa, que o Senhor possa percorrer todos os lares, levando a paz e a luz para todos. Senhor Jesus, continue conosco, nos fortalecendo, nos dando a paz, nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim seja. Amém. Então, pessoal, dando início aos nossos estudos de hoje, vamos falar um pouquinho ainda de Constantino, que nós falamos no capítulo 15, né? Denominado Constantino I. Recapitulando, ele era neto do imperador Diocleciano. Então, após algumas lutas sangrentas que nós vimos contra os descendentes de outros 3 imperadores da tetrarquia, que nós vimos aí, Constantino foi aclamado o único imperador de Roma, atribuindo sua última vitória ao Deus cristão. Então ele acha que ganhou porque foi o Deus cristão que ajudou-o, né? Então, apesar da sua crença pessoal ser controversa, educou seus filhos no cristianismo. Eu não sabia, isso aí veio complementar, e tornou o cristianismo a religião oficial dos imperadores. Proclamou alguns dos dogmas ainda adotados até hoje pela Igreja Católica, como o domingo sendo dia de descanso, porque os judeus eram sábado. Vocês lembram? Sabatos. Agora passou para domingo, mudou. Não apenas por causa da tradição judaico-cristã, mas também por ser o domingo o dia dedicado ao Deus Sol dos romanos. Então, houve uma junção da mitologia romana com o cristianismo, que foram adaptando, como adaptaram o Natal, né? Natal de dezembro, que também era uma festa pagã e foi anexada, né? Da religião pagã. Então, isso aí é a história dele, de como as coisas aconteceram no reinado dele. Foi quando no concílio de Nicéia, né, fez aquele tudo e moldou ao seu critério o cristianismo. Então puxou a brasa para a sua sardinha, né, aquilo ali, e aí começaram-se, lógico, não agradou a todo mundo, como sempre ninguém vai agradar, e começaram também as dissensões. Então vamos ver o primeiro parágrafo do livro. Constantino, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do Império, ameaçada no governo de Diocleciano, dividindo em 4 prefeituras, que foram as do Oriente, da Ilíria, da Itália e das Gálias. Senão 4 estados, podemos dizer assim, como prefeitura, que por sua vez eram divididas em dioceses. Aí nasceu a palavra diocese dessa época, dirigidas respectivamente por prefeitos e vigários. Então dividiu para melhor realmente ele governar, né? Aí começa, vamos fazer um parênteses. A partir de então começa, né, com essa união do Estado com a Igreja, começou o luxo, o poder, a ganância e a ambição. Tudo aquilo que os imperadores tinham, chegaram, uma coisa foi puxando outra. Então, vemos aí. Ao invés de promover então a educação das almas mais ignorantes, que é a função
do cristianismo é exatamente Jesus falar por parábolas. Por quê? Porque era mais fácil o entendimento e as pessoas, pelo entendimento, sabiam que aquilo realmente, pela história, tinha a noção do que é certo e do que é errado. Então, toda a parábola de Jesus tem aquele fundamento moral para a gente entender. Então, isso aí ele não fez. Então, começou a fanatismo, para manter o domínio. Então, foi colocando normas, criando dogmas que foram sendo agregadas ao cristianismo. Então, ele modificou todas as tradições cristãs de modo a adaptar-se aos costumes pagãos. Então, não foi os pagãos que adaptaram ao cristianismo, não, foi o contrário, o cristianismo se adaptou, aquilo ali foi feito. Por quê? É fácil a gente pensar. Não é muito mais fácil você pegar alguma coisa que já está vindo e colocar alguma coisinha do que mudar a estrutura totalmente? Então, reforma. A reforma. Você só reforma o que já está pronto. Agrega alguma coisinha ali que vai ficar melhor para a gente levar o povo. Isso aí. Então coloca agora o que Jesus quis, que seria, qual é o propósito do Cristo? Exatamente, não é derrogar as leis de Moisés, não, ali a lei moral está tudo ali, os 10 mandamentos, mas ele quis mostrar que o amor realmente é o que vale, que não se justifica, amor incondicional do Pai Criador para conosco, e que nada justifica você usar a violência em qualquer que seja. A violência de Moisés naquela época foi mais dada pelas suas leis mosaicas, não pelas leis morais, para contato, para segurar a turba, que era difícil. Diga. Tanto é que os 10 mandamentos eram não. Impositivo, não faça isso. Não tinha uma explicação por quê. Não. E aí que veio a ideia do Deus castigo. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Então o Deus, humanizar o Deus, por quê? Porque, olha, se você não fizer isso, então a ideia dele é que tinha um Deus num trono, cheio de ira, que iria perdoar quando você fizesse o sacrifício certinho lá, e também iria amaldiçoar se você não cumprisse os desígnios. E muita coisa agregou da lei mosaica também, na lei divina, e as coisas foram acontecendo, Então, Jesus veio com que intuito? De modificar, dizer que realmente a ideia do reino dos céus, de Deus, ele quis mudar, mas o pessoal não conseguiu entender a diferença de um Deus humano, humanizar o Deus. Então, porque ficou entranhado entre os judeus essa ideia que já eles vinham desde antes de Moisés, quando Abraão quis sacrificar o filho para tirar uma vida para agradar a Jeová. Olha como que não bate as coisas, porque como que Deus, que é todo amor, vai querer que mate alguém para ele ser agraciado? Quer dizer, é um costume pagão. Aqueles deuses tinham sacrifícios que faziam, Deus da guerra, Deus tudo fazia o sacrifício. Então, é isso aí que você falou, para ter uma mudança radical. Então o que Jesus veio? Ele veio exatamente jogar a semente da fraternidade, do amor, que na realidade também muita coisa não foi feita na época. Veja bem, quantos anos se passaram depois da crucificação para começarem a ser escritos os evangelhos? Quantos anos? Quanta coisa, quantas histórias, porque quem conta um ponto diz que aumenta um ponto, Então, quantas coisas fora das histórias que Jesus fala que foram a critério dos próprios discípulos mesmo, que eram judeus, que na realidade eram judeus. Eles não abominaram, tanto que nós já comentamos aqui que a circuncisão dos meninos era 50 anos depois que Jesus foi crucificado, ainda é feita, era costume judeu. Então, tudo isso aí foi agregado. Então, por isso, quando Jesus falava muito sabiamente que enviaria o Consolador prometido, é exatamente para isso. Porque no momento certo, hoje, nós já temos discernimento para saber realmente
Nós temos a ideia de um pai, né? Um pai, mãe, com uma consciência muito forte que preenche o universo todinho, ampla, que nos ama muito. E que esse amor que é o objetivo dessa transição que nós estamos passando agora, essa transição planetária, o que é? Que Jesus disse que é a separação do joio e do trigo, exatamente isso. Tem que crescer tudo junto. São muito parecidas as plantas, o trigo e o joio. O joio é uma planta. Só quando sai o cacho que vê que é diferente. Então essa separação é para isso. Por quê? Porque as pessoas que não entenderem ainda, que não entenderam da necessidade do desapego, né? Do amor, de ver as pessoas mesmo como Jesus via, né? Esses realmente ainda estão matando em nome dele, ainda estão odiando, ódios milenares de crenças, tudo. Um fala de Alá, outro fala de Jeová e estão se matando. Então, como que com a evolução, que nós sabemos que a evolução é algo inerente, que não tem como escapar, tudo evolui no universo, tudo tem seu início, meio e final, que está sempre se renovando, nós também estamos, não somos daqui, estamos aqui aprendendo. A Terra não é nosso lar eterno, hipótese alguma, para entender como é difícil entender e a gente tirar de dentro de nós esses costumes, essas crenças que vieram de encarnações passadas, que a gente fala que é atavismo, que são costumes também de nossos pais, de seus avós, tudo, que vem. Como nós precisamos dar um basta nisso, de encerrar esse ciclo. Quando você fala encerrar o ciclo, é isso aí, encerrar. Quando Paulo fala que realmente precisa renascer, matar o homem velho, renascer o homem novo, é exatamente isso. Quando você passa a régua e fecha a conta do passado e começa a trazer essas coisas do presente necessárias, úteis, para verificar por que as pessoas se apegam tanto a bens materiais. Um exemplo: matam, fazem, quer poder, quer dinheiro, prejudica quem quer que seja, vê uma herança, uma família que se desune, que mata irmão, mata irmão. Quantos casos nós sabemos disso na região aqui, sendo que não vão levar nada disso, nada, é algo que é o ego nosso que chama, nós queremos tudo para nós, algo que não vai agregar nada em termos espirituais de evolução. Então é isso que Jesus disse: o Consolador prometido irá explicar aquilo que vocês não têm condições de entender, e não tinham mesmo. Uma que o vocabulário era muito restrito, a língua hebraica, aramaica era muito curta de vocábulos, não tinha uma palavra só, tinha trocentos significados, né, de acordo com, né, muito região, difícil, até. Região, tudo lá. Então, isso aí é complicadíssimo. Então, para a gente entender essa necessidade imperiosa do estudo, para tirar as nossas crenças limitantes. A função do Espiritismo é essa: tirar, limpar. Se um dia o Espiritismo começar a ter ritualística, então tudo sai que já não é o homem montando coisas ali que não tem nada a ver. Diga. Vou falar de novo. Isso de ritual, isso tem pessoas que estão tão arraigadas nisso, que eu já vi pessoas entrando aqui. Só você viu? Muitas. Sabe? E pessoas que vêm ao centro, se não tiver passe, não vêm. Pois, já aconteceu isso. Muito. No estúdio. Não tem passe, então não vem. Sabe, no estúdio do Hugo, uma quinta-feira, 2 moças, mas que hora que eu passo? Eu falei: olha, aqui já teve passe. Só da gente estar aqui, a gente está recebendo. Então, isso aí já é tipo um ritual, né? Tem uma reunião espírita, tem que ter passe. Não, o passe é... E na realidade, o passe é para quem necessita. Não é algo que você toma, como toma um refrigerante, querendo ou não está tomando. Não. Se você está equilibrado, bem, sentindo, numa boa, entrando. Para que tomar passe? Não tem necessidade.
Agora, se a pessoa está angustiada, está triste, está mostrando um momento difícil, está desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, aí sim o passo é necessário. Mas não é aquele remédio que vai curar. Eu ia Nós falar sabemos exatamente disso. isso, mas normalmente a pessoa que tem esse intuito de, mas eu só venho aqui porque eu quero passe, ele está querendo passe para resolver o problema dele. E acha que toma um passo Isso, vai evitando. E o que é isso? Não é o ego de novo? Mandando? O ego é muito importante, porque quando nós somos individualizados, né? O espírito cada um é um, o ego, a sobrevivência nossa precisa do ego, né? O instinto de sobrevivência é o ego, a escolha, tudo. Mas a partir do momento que ele vai tomando conta de você, tudo para você, tudo para mim, para os outros nada, começou a bagunçar. É o tal negócio das pessoas, nós temos muitos exemplos aqui na nossa política aqui do Brasil, né? A pessoa rouba 10 milhões, que não vai gastar o resto da vida, mas não se contenta. Ele quer 20, mais quer 30, rouba, mais quer quer. 50, mais quer, e nunca para. Aí eu me penso, comigo, coitadinho, precisa de luz, porque para pagar isso, que ele está colocando na sua conta, porque esse dinheiro que é de todos, né, fez falta para alguém. Em algum momento fez falta, na saúde, na educação, não interessa. E é um débito que chega. E é um débito coletivo. Veja bem, se o prefeito, o secretário ele faz vista grossa, ele é co-partícipe também. O governador é co-partícipe, o presidente é co-partícipe. É desse jeito que funciona. É a mesma coisa do suicídio. Não é só quem suicidou se alguém que sabia não fez nada, se alguém ajudou de alguma coisa, se alguém tentou ajudar e não ajudou e devia ter ajudado, todos somos. É a mesma coisa num país que legaliza o aborto. Sim. É coletivo. A cobrança é para o país todo. Mas eu não, e principalmente para os deputados e senadores que votaram. Mas eu fui contra, não interessa. É coletivo. Eu tinha pensado nisso. Não, o coletivo, gente, o que é isso que faz? Sabe por quê? Porque nós temos o karma, nossa vibração é pessoal, vai unindo, vai sendo coletivo, vai coletivando de um país e do planeta. É como se fosse a psicosfera, exatamente. Então por que a gente precisa melhorar a nossa vibração com pensamentos bons? Aí que entra. Quando você tira, por exemplo, eu não tenho ódio do Geraldo. Enquanto eu tiver ódio e olhar nele e sentir ódio dele, a minha psicosfera, eu estou trazendo para mim algo que eu vou ter que responder. Você se envenenando. Eu estou me envenenando e eu vou ter que colocar isso para fora. Em algum momento eu vou ter que reparar e vou ter que me arrepender e reparar. Em algum momento. Agora, por que deixar para depois? Por que deixar para a próxima encarnação, que o pessoal diz? Quando vai ser essa próxima encarnação? Vai ser aqui? Ninguém sabe. Onde será? Então, certas coisas que eu acho bonita da doutrina é isso, da responsabilidade nossa, de cada um, é muito importante. Somos responsáveis. Somos espíritos, filhos, né? Somos sementes, bonito falar, semente das estrelas, semente de Deus, sementinhas dele. Então, é verdade. A gente tem que pensar nisso, que hoje, por exemplo, falo por mim, já estou no outono, quase no inverno da vida. É natural. Então, sempre é uma hora, ainda falta muito. Agora estou ficando angustiado, que falta muita coisa para me arrumar ainda internamente. E estou com medo de não dar tempo, sabe? Mas é natural isso, quando a gente começa, né? Esse problema da gente mentalizar. Por isso que eu falo, a Mariana já disse que tem dificuldade. Uma frase. Eu que já tenho mais passado do que futuro. Mas eu estou nessa. Meu futuro está a cada dia menos futuro. Mas a gente tem que pensar nisso. Por quê? A meditação é um momento seu. Todos nós temos dificuldade às vezes para nos concentrar, para limpar a mente. Então você gosta de ler, outros gostam de ouvir uma música e tal, mas você tem que tirar. O que é meditar? É você tirar os problemas do dia a dia e falar com Deus. O que eu vou pedir para Deus, gente? Pensa assim. Essa prece que eu passei para você, iluminação. Por quê? Porque quando você entra em conexão
Lógico, a gente sabe que Deus, a gente está falando de Deus aqui, mas são os enviados dele que vão nos ajudar, nós sabemos disso, a conexão com ele. Mas essa abertura que nós damos com ele é que vai nos proporcionar o que, gente? Nós já sabemos, a nossa psicosfera se abre para recebermos intuições. Só que nós não damos valor às intuições às vezes. Chega. O coração está falando, isso aí não vai dar certo, você tem e faz. E se dá. Então é aí que a gente tem que pensar. E aí, estudando, vendo isso aí, conhecendo, vendo o porquê que a pureza que nós estamos estudando agora, a pureza dos ensinamentos foi mesclada com interesses humanos de poder, deu no que deu. Essa mistura que chegou até o final do século XIX, quando realmente houveram os precursores, sim, nós já estudamos, aqui nós vamos estudar, já estudamos também, os precursores de Jesus que veio para ajeitar, veio Maomé, veio Buda, veio tantos outros para trazer essa consciência crística que nós precisamos ter. Então é isso que nós precisamos ter. Viver hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Viver hoje sendo grato a tudo e a todos. Porque quando nós agradecemos, nós estamos nos conectando com a consciência maior que é Deus. Quando nós perdoamos, é a mesma coisa, a conexão faz. Mas não é o perdão dos lábios que o Evangelho nos ensina para nós, é o perdão de dentro. Nós nos conectamos. Se a pessoa, alguém que nós pedimos perdão, não nos quiser nos perdoar, não é problema nosso, o problema é nós estamos livres desse peso. Então é isso que nos motiva a realmente, a vivermos bem, a caminhar, cair, levantar, faz parte do caminhar, os tombos necessários às vezes, mas úteis, porque vai nos obrigar a pensar. É isso que a gente entende. Feito isso só para falar tanta coisa, para falar dessa mistura que fizeram do cristianismo, mas abrangente, a gente ter. Seguindo. Por isso que é bom estudo, né? Porque tem tanta coisa nas entrelinhas, né? Pois é, e o gostoso do estudo é isso, a gente ficar. Eu gosto. Esse aconchego do estudo. Por quê? Porque as energias são boas, a intuição é boa, e às vezes a turminha que está aqui é muito boa. Outra palavrinha pega lá naquele pontinho. Pega no ponto que obriga a gente a pensar, né? Então, o item 2 lá do livro. Com a influência do vencedor da ponte Milvius, efetua-se o concílio ecumênico de Nicéia para combater o cisma diário, padre de Alexandria, que negara a divindade do Cristo. A hora já tinha isso aí tudo lá. Vamos lá. O que é essa batalha do ponte Milvia? Eu falei, o Emmanuel coloca isso aqui e não fala para nós o que é isso. Então você tem que pesquisar quem é esse Milvia. Milvia ou ponte Milvio foi o último confronto travado em 312 durante a Guerra Civil entre os imperadores romanos Constantino o Grande e Magêncio, próximo à ponte Milvia, uma das várias pontes sobre o rio Tibre, em Roma. Teria ocorrido esse combate em 28 de outubro de 312. Por isso que... Pergunta do milhão. Eu já dei palestra sobre isso na palestra de Santa Helena. Tá. Helena, que é filha que é mãe de Constantino. Ai, que bonito. Então, isso. aí você vê que tudo tem uma razão de ser, né? Então, os primeiros dogmas do cristianismo, então, os primeiros nasceram nesse parlamento eclesiástico, como diz aqui Emmanuel, de 325, ou seja, colocaram tudo lá, como se fosse um parlamento, que foi copiado do Senado romano, que nós vimos na semana passada, né? O concílio, era como se fosse os deputados sentados lá. Mas no fim, quem desempatava era quem? O imperador, né? Então, praticamente fazia o que ele queria, né? Interessante, sabe o que eu estava pensando aqui? Você vê, 300 e poucos anos esses concílios começaram e discutiam sobre a natureza de Jesus, disso, falavam muito, pelo menos esses 4 iniciais aqui, falavam muito sobre Jesus. Se vê, Jesus tinha ido embora só há 300 anos, e como isso se proliferou.
a presença de Jesus, a partir de 33, do ano que ele morreu, 300 anos depois, isso Como já estava diz, na espalhado realidade, pelo mundo. Jesus foi um nome humano, mas na realidade o Cristo, né, que foi o avatar realmente que veio para modificar, é o Cristo mesmo. Ele veio trazer a consciência crística, né, que é realmente que é o amor, que é a base de a tudo. discussão que isso causava entre os bispos, de discutir esse assunto, etc. É complicado, né? Para a gente entender isso aí. Então, fim do reinado de Constantino, aparecem os seus filhos, que não seguem as tradições. O que quer dizer isso, que não seguia tradições? As tradições do pai. Porque o pai os criou como cristãos. Não criou. Então, aí... E o pai era ateu praticamente. Não, mas aí ele adotou, ele foi, Constantino, ele puxou para ele. Por quê? Porque ele, você não viu que nós vemos lá há pouco aqui, que ele atribui a vitória dele sobre o Deus cristão, então ele colocou, e tanto é que ele puxou para ele, para ser o suporte do império dele, o cristianismo. Ele colocou tudo isso aí. Agora, os filhos nem sempre seguem os pais, né? Aí teve Juliano, sobrinho do imperador, que eleva seu poder tentando restaurar os deuses antigos. Pois é. Em detrimento da doutrina cristã, embora compreendesse a ineficácia do seu tentamen. O que é tentamen? Ganha um doce, quem sabe? Tentativa. Ah, ganhou! Cadê meu doce? Cadê meu doce? Devendo doce. Ganhou! Vou cobrar esse doce. Vai cobrar esse doce. E o que é, afinal, que eu perdi? Tentamen. E o que é? Tentativa. Tentativa. Sim. Irmã, tem umas palavrinhas que coloca aqui. Tem que ler o dicionário lá. Obriga a estudar. É verdade? Mas essa é bem próximo do... Bem próximo. do sinônimo. É verdade. Tem algumas que se a gente não pesquisar, Aí vai lá no confunde. Mas aí, gente, uma coisa interessante. Trouxe a religião tudo, Constantino tudo, mas só em 381 que surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando a extinção de todo o politeísmo, só em 381. Quer dizer, o politeísmo entre os romanos não são todos que ficaram no cristianismo, continuaram. Os costumes dos deuses pagãos. Por isso que Constantino colocou muitas datas cristãs de acordo com as datas festivas de divindades pagãs, para a gente entender. Natal é uma delas. O Natal é uma delas, né? Então, depois de todas essas lutas, né, Teodósio I foi que formalizou tudo isso aí. E o último aí do livro do Vitórias do Cristianismo é então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado, pelo advento do qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício. Vendo-se o imperador em 390 ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, bispo de Milão, e a penitenciar-se pelas crueldades em que reprimira a revolta dos Tessalonicenses. Olha, uma atitude interessantíssima esse arrependimento desse imperador, né? Ele arrependeu pelo menos, e aí o bispo cresceu, né? O imperador se ajoelhou aos pés do bispo. Então, esses foram os primeiros, né? As vitórias do cristianismo logo do início. Aqui eu pesquisei essa revolta dos Tessalonicenses, no ano 388, Isso. eles matavam todos os que não eram cristãos. Sim. Essa revolta foi uma matança, uma coisa terrível. Então, Os não cristãos. mas também os romanos entraram e fizeram as mesmas, pagaram com a mesma moeda também. Sim. Aí, por isso que ele pediu perdão aqui, o Ambrósio pediu perdão, Teodósio, né? Pediu perdão exatamente porque essa derramamento de sangue foi uma coisa horrorosa que teve.
Gente, os costumes bárbaros eram terríveis mesmo, né? Matava-se naturalmente. Uma coisa banal, né? Banal, Olhou banalizado. torto, tá matando. Numa boa, o cadáver estava ali, acabaram de matar ali, a gente vê em filmes as coisas, né? Dá o veneno, mata e morre, continua o banquete aqui do mesmo jeito, parado ali. Olha, já evoluímos bem, viu? Com certeza, já evoluímos bastante. Falta ainda, mas dizer que foi perdido o que Jesus trouxe, jamais. Cada um ainda, mesmo estando colocando tudo isso aí, colocando que o sangue de Jesus que salva, que Jesus morreu para nos salvar, que na realidade não é nada disso, né? Os exemplos deles que nos vieram fazer para a gente melhorar, nos modificarmos e sim alcançar a nossa evolução, que é a salvação. Viveu para nos salvar. Viveu aqui Viveu para nos salvar, não morreu, né? Então, colocar essa imagem da cruz para colocar medo também, sabe? Morreu, você tem que ver isso aí, Deus castiga. E outra coisa absurda também, né? Que foram eles que colocaram, é a Trindade, né? A Santíssima Trindade. Colocaram Jesus Cristo como Deus também. É algo que totalmente não entendendo que é como se a Terra naquela época fosse o centro do universo. Como pode ser Deus morar num planetinha tão arcaico, com as pessoas matando tudo? Não tem lógica. Se o próprio filho, eles mataram, então criaram o quê? Exatamente para agasalhar pessoas, tipos de correntes. Um achava que é isso, ele é Deus, divino, outro não é, então não é, outra coisa, e deu no que deu, fugindo da lógica, da razão e do bom senso. Então a gente tem que entender, criatura somos nós, o Criador é algo muito, mas muito que foge à nossa compreensão humana. Então a melhor definição que tem é que Kardec nos deu, que Deus está dentro de cada um de nós, Ele e suas leis, que não precisamos procurar fora, é dentro de nós. E quando que a gente está em sintonia com Ele? Quando nós estamos realmente pensando no bem, pensando que somos imperfeitos, que estamos também nos perdoando das nossas imperfeições e não fazendo mais aquilo errado, perdoando aqueles que nos ofenderam, desejando o bem aos que não gostam de nós, tudo isso que Jesus disse. E lembrando que semeadora livre, colheita obrigatória. Isso é Ele que deu, causa e efeito. Ele sempre, o Evangelho, vocês podem ver, causa e efeito. Vocês lembram, que nós já falamos aqui, quando Jesus fazia uma cura, o que ele falava depois? Para que ele foi curado? E depois, vá. Por quê? Porque se fosse pecar, ia voltar, ia criar uma outra coisa que precisaria ser quitada depois. E é isso que acontece. Então, o que é isso? Causa e efeito. E todos aqueles que foram salvos, porque ele, com a sua capacidade, né, já sabia que já tinha cumprido alguma coisa e se arrependeram, realmente já tinha sofrido muito, entenderam o sofrimento, compreenderam e pediram luz. E veio a luz. É que teve uns que ele não curou, né? Tem. Teve alguns que ele não curou. Não. Ele estava no tempo. Não estava na hora. Isso é normal. Isso aí, e as curas do Evangelho foram mínimas que colocaram aqui, foram milhares de coisas que ele fez esses 3 anos, coisas fantásticas. Mas, como eu disse, né, muita coisa foi com o passar do tempo, a dificuldade de colocar, de escrever, deixar, e cada um, os copistas colocavam, agregavam coisas, os tradutores, copistas, tudo colocava alguma coisinha, deu no que deu, né? Então vamos, seguindo, vamos voltar, nós falamos do concílio, mas vamos voltar a falar de novo, porque faz parte ainda da história. Então, o concílio de Nicéia, a gente vai de novo. Quem que convocou? Constantino. Com que objetivo? Agora vamos ver o objetivo. Tinha Pedro na Palestina, tinha Paulo andando por todo lado, outros apóstolos, cada um falando uma coisa e às vezes entrando em choque. Para cá, qual é o objetivo?
nesse ponto ele tinha um objetivo bom também, que era unificar as igrejas cristãs. Tinham várias igrejas que eram dispersas e discordantes, tanto que Pedro discordava muito de Paulo em muitas coisas. Então isso é muito interessante para a gente saber isso aí. Eram humanas, pessoas humanas, erram. E eles levavam a instrução oral. Aqueles que não viviam com Jesus guardavam aquilo na memória. E depois passava nas pernas, os papiros e aí iam levando, né? É a compreensão de cada um. E é o que eu estou falando, escrevia nos papiros, nos couros, lá tudo. Quem ia passar para lá, errava, o difícil alfabeto, tudo modificava. Então, por isso que as parábolas ficaram exatamente, porque a essência mesmo, se você for notar, a semeadura e colheita, causa e efeito, estão nas parábolas. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Obriga a falar, obriga você a pensar. Com a medida que medir, serás medidos. Causa e efeito. Então, essas coisas, bem tranquilo. Então, nesse concílio, ficaram definidos os dogmas da igreja, né? Conhecida como católica. O que significa católica? Universal. Então, católica é o termo católico, é grego, né? Universal. Então, ficou Igreja Universal. Então, o Edir Macedo colocou universal. Mesma coisa. Na realidade, eu coloquei Igreja Católica. Exatamente. É tudo católico. Então, entre os dogmas, vamos falar alguns aqui. Falei há pouco, Santíssima Trindade. O credo niceno. O que é isso? Aquele credo que ainda é recitado pela Igreja Católica. Minha culpa, minha máxima culpa, entendeu? Isso aí, colocaram. Fixação da data da Páscoa também. E da lei canônica que regulamenta a Igreja Católica. Colocaram leis, porque estava tão bagunçado, colocaram leis também. Então, tudo isso foi no Concílio de Nicéia. Foi muito importante. É um marco do cristianismo e um marco do início da Igreja Católica também, que nós já vimos aqui, né? Então, nesse período de Nicéia para frente, o cristianismo já não aparecia mais com a mesma humildade de outros tempos. Não tinha. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Isso era maneiro. Tudo, já começaram os cálices de ouro. Nós vemos aqui no Brasil as igrejas que eram feitas com ouro, tudo as pessoas. Esse ouro podia jogar aqui, que não precisava pagar imposto, desde que seja para a igreja. É para Deus. É para Deus. Né? É complicado, né? Então os outros concílios, houveram mais tantos outros concílios que Emmanuel cita aqui: Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, que não eram assembleias que imitassem as reuniões plastas e humildes, não, era de pegar fogo mesmo, de bastante pompa, podemos dizer, né? Então, aí começou realmente a união do Estado e era o espetáculo de mostrar riqueza. Tudo que os sacerdotes usavam, aqueles paramentos, riquezas, a arca da aliança. Ostentação, exatamente. E a essência do cristianismo não foi ficando com mero detalhe. Tanto que chegou no detalhe do Papa ser infalível. Ele não errava infalibilidades, né? Isso foi uma excrescência, né? Então, isso aí é uma coisa que chegou nesse ponto, né? Então, ia chegar num ponto que era preciso, o Emmanuel fala, que era preciso fanatizar o povo para dominar, né? Impondo ideias e suas concepções e, sobretudo, o medo do inferno. Você não faz isso, Deus não perdoa, Deus vai te castigar, vai te mandar para o inferno. Então, o terror e cultos externos. Que cultos externos? As procissões, toda aquela aparente, era algo que chamava atenção, era uma ritualística, né? Que as pessoas, eu vou segurando vela, tudo a ver com aquilo ali, estou agradando a Deus, como uma forma de gratidão a Deus, que mesmo que o pensamento estaria nada a ver com aquilo, mas era um fato, né?
Então, esses foram os primórdios. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Roma agora, só para ter uma noção. Então, antes da criação do papado, que uniu tudo, né, a igreja de Roma, né, ela se achava que era a única perfeita. A única que valia a pena era a de Roma, lá da Palestina, ali, da Turquia, não. Ela, a ordenação de Pedro ali, não perdia, era supra-sumo era ela. Então, a de Antioquia, de Alexandria, era o grande centro também que tinha, não. Então, Roma já começava a se engrandecer, né? Por quê? Porque herdou os costumes dos romanos. Porque o imperador romano fez os imperadores que uniram. Todos os costumes foram agregados, falamos há pouco, trazendo todos aqueles costumes dali, que eram disposições de muitos séculos, que já vinha de Roma. Então, aquilo ali já estava entranhado como forma de atavismo mesmo dentro da população, né? Então, fizeram acordos, né, com as religiões pagãs, acertantes, né, improvisando e colocando novidades injustificáveis e organizando o catolicismo sobre os escombros de uma doutrina deturpada, nas palavras de Emmanuel. Deturparam totalmente. Gente, os católicos, por favor, isso aqui é história que nós estamos falando aqui, são fatos. Eu acho que todo mundo está na sua religião, que gosta, fique tranquilo, seja um ótimo católico, faça realmente o que Cristo ensinou você, Evangelho, numa boa. Aqui não tem intuito nenhum de denegrir nada, estamos apenas estudando algo que se estuda no colégio, tudo aquilo que estamos falando sobre a ótica espírita, ok? Sem qualquer tipo de recriminação, não. É o amor fraternal que nós temos, cada um de nós está fazendo aquilo da sua faixa evolutiva, façamos bem, isso que é importante, não é verdade? Então os bispos de Roma foram usando e abusando de tudo, né? Com as autoridades políticas do Estado, impunham. Já tinha uma ascendência então do Papa também, do bispo de Roma, sobre o imperador, né? Ele foi criando aquilo ali. Então foram criados novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, culto dos ídolos começou também, as imagens, que é um culto pagão, que começou, que todos os deuses pagãos tinham as suas estátuas, que eram cultuadas, eram colocadas suas oferendas em cada estátua, agregaram para a igreja também, e foi colocado, tudo isso veio da Roma anticristã, que foi agregado ao catolicismo. E até hoje persiste. Persiste. Então as pessoas ficam agarradas a símbolos, a simbologia, né? Vamos ver o último de hoje, que é a destruição do império. Vamos ver se temos alguma coisa para dizer aqui. Então, lógico, nós vamos entender que todos os impérios, como tudo na Terra, tem um início, um apogeu e um declínio. É natural, faz parte. Por quê? Espiritualmente falando, Deus não respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. Nós não vamos totalmente procurando, quando fazemos coisa errada, vamos agregando mais coisas que vamos querer acertar, e um dia essa cobrança não vai chegar? Concorda? A mesma coisa dos impérios. O poder, as guerras, a destruição, tudo aquilo foi criando débitos. Então tem um apogeu, conquistaram tudo. Chega um ponto que a cobrança vai chegando naturalmente. Semeadura e colheita, em tudo, não só sobre a ótica pessoal, mas também coletiva. Isso faz parte das nações, tudo sempre faz parte. Então chega um ponto que começa a degradação, lógico. Começam as invasões, que nós vamos estudar semana que vem, as pessoas que não aceitam mais a dominação, já começa a minar, começaram a minar, né, o império desse jeito. Então, o cristianismo, né, considerava como bárbaros
aqueles que não viviam dentro do Império Romano. Não eram cristãos que não estavam ali, que é a religião do Estado, eram de outras, eram considerados bárbaros. Por quê? Porque o Império Romano, eles começavam no Ocidente e terminavam no Oriente. Então pegava praticamente o mundo todo. Os que estavam fora eram considerados bárbaros. Porque a gente pensa, bárbaros são pessoas brutas, bestiais, tudo. Bestiais praticamente eram todos, né? Só que moravam fora do Império Romano. Então eram considerados bárbaros, né? Então esses imperadores, né? Emmanuel diz aqui, não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III cria o papado em 607. Vemos aqui semana passada, estudamos aqui semana passada. Contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da igreja. Aí que endeusou tudo mesmo, né? A vaidade dos homens começaram a ver. A gente vê a própria gradação católica, a gente vê, tem várias gradações, tem padre, e ele tem padre, tem vigário, tem padre, vigário, pároco, monsenhor. Depois de monsenhor, acho que é bispo, né? Bispo, esse é bispo, cardeal, papa, né? É hierarquia, né? Então, tudo isso, você acha que Jesus deixou para isso? A simplicidade em pessoa, que não tinha nada além da sua túnica que ele vestia, e a palavra que curava, e essa comunhão que ele tinha com o Pai, né? Que é isso que interessava, e as pessoas, usando-se da livre-arbítrio, né? Escolhendo, foram alimentando o ego, e estamos alimentando o ego até hoje, não só na parte da religiosa, não. Porque na realidade, um dia, lá na frente não vão existir religiões mais. Não é necessário. Não vai ser necessidade. A religião é uma ligação, seria religarem. Mas vai chegar um ponto que nós vamos estar totalmente ligados. Já não vai ter aquela maldade inerente do ego dentro de nós, não vai existir. Então, a necessidade de cultos externos, as coisas, já não existe mais. Não existe. Para nós, espíritas, não tem necessidade mais, mas para nós ainda existe. Mas à medida que for chegando, porque o que vale mesmo para nós? Não é a conexão com o Pai? Que qualquer lugar que está dentro de nós, que nós teimamos em procurar lá fora, que alguém resolva o meu problema. Mas o meu problema, ele está aqui. Vamos ver. Se eu estou ferindo a lei dele, que é uma lei cósmica, eu tenho que me refazer e voltar a me reconectar. Então, aí que gente, olha Jesus, a consciência crística mesmo. Cristo, aí foi Cristo, quando ele colocou, vigiai e orai. É o único jeito que nós temos de conexão. Porque quando você vigia, você está... O que é vigiar? É você olhar para dentro de você? O que você está pensando? O que você está falando? Opa, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Isso aqui é algo... Pensa aí, seu Clayton. Tem algo que tudo que você pensa, que você fala, que você faz, tem consequência. Então, se é muito impulsivo, volta, põe o pezinho no freio e analisa. Aí você vai entender. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizesse com você. Pronto. A lei divina está nisso aí. Quando nós todos fizermos assim, para que religião? Não tem. Essa ligação já está direta. É uma ligação direta. Não tem que dar partida mais, já está ligada. É isso que a beleza é isso aí. Então, deu no que deu, né? Olha que bonito que Emmanuel fala. Os gênios do espaço, todavia, à claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúnem-se no infinito, adotando previdências novas concernente ao progresso dos homens. Quer dizer, olha o trabalho que nós damos para a espiritualidade. Cada caca que nós fazemos aqui, você tem que ver lá para nos acertar, para ver o que tem que acertar.
Então todos os recursos foram dados para Roma, a fim que as suas expressões políticas e intelectuais se estendessem ao orbe. O que é o orbe? O mundo conhecido da época, gente, era Roma, praticamente. Dali tinha condição de influenciar a China, a Índia, tudo. Tudo tinha, como diz hoje, a faca e o queijo na mão. Não fizeram. Abrangendo todos os agentes do mesmo complexo de amor e de unidade. Sua alma coletiva, no entanto, havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado todos os grandes ensinamentos. Gente, que tristeza, né? A gente ouvir isso. Perderam isso tudo, não levaram nada. Tinham tudo na mão. O que o homem faz? Por ignorância. É uma ignorância. Não saber que tudo que fazemos, Jesus já falou a parábola lá, mas não assimilar o que ele disse para ele. Que tudo que nós fazemos, semeando, nós vamos colher. É da lei universal cósmica. Não tem como escapar. Deu no que deu. Então, advertências penosas não lhe faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis do Vesúvio, das cidades da Campânia, na cidade de Campânia. Séculos de luta e de ensinamento se havia escoado, sem que a alma do império se compenetrasse nos seus deveres. Avisos, mortes. E a Inquisição? Não, Inquisição é para frente. Aí no ponto lá de Roma que eu estou falando agora lá. Tá. Também já é um reflexo terrível que não aprenderam também na Inquisição. Absurdo, matando quem não, em nome de Deus, porque não pensa como eu penso. Não é o que Deus pensa, não. É o que eu penso. Aí ele fala assim, eu penso o que Deus pensa. Não, você tem que pensar como eu penso. Que loucura, né? Meu Deus pensa. Então, é isso que acontece. Não é verdade? Então, aí lá no mundo espiritual, Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Ou seja, acabou. Agora cada um segundo as suas obras. Pronto. Não tem mais o que fazer. Chegou no ponto que... Então suas águias orgulhosas haviam singrado todos os mares. O Mediterrâneo era propriedade sua, de Roma. Não dava. Todos os povos se lhe curvavam para a homenagem e para a obediência. Mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, todas as joias, tirou-lhes as energias e reduziu as glórias a um punhado de cinzas. Tá bom. Então, até hoje, o espírito que investiga o passado inquire que motivos desses sinistros arrasamentos, mas a verdade é que todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Então, isso que nós estamos vendo agora, essas potências naturais nossas que estamos vivendo hoje, que estão supra-sumo, estão mandando, China, Rússia, Estados Unidos, estão mandando. Indefinidamente? Não. Tudo tem uma razão de ser. Na hora certa as coisas acontecem. A hora que os karmas coletivos começarem realmente a se curvarem, as coisas vão acontecer. Avisos estão vindo. Avisos estão vindo. Vários avisos. A Covid foi um aviso. Não das mortes, que as mortes isso é natural. Não tem nada a ver. Mas o sentido da ninguém, lamentavelmente, não entendeu. Agora dizem que a coisa que nós precisamos agora, que é, até um escritor colocou que não é espírita, mas eu achei muito interessante, é os ceifadores que vêm. O ceifador é que faz a colheita. E agora nós estamos prestes à colheita do trigo separado do joio, né? Então, quanto mais nós estivermos apegados, mais joio nos tornaremos. Por quê? Porque apego é coisa material. É coisa que não vai agregar nada a nós. Apego à pessoa, nós temos que amar as pessoas, sim, amar meu pai, meu filho, amar tudo. Mas eu pergunto, o que eu fui na outra? Não sei, será que eu fui pai, se fui filho?
Quem foi meu pai na outra, eu não lembro. Eu lembro do meu pai dessa. Meus filhos, eu lembro dessa. E das outras? Então, apego é amar. Aqui sim. Amar, sim. Mas saber que ninguém é de ninguém. Amar não é possuir. Não é possuir. É isso, entendeu? Ok, gente? Então, semana que vem nós vamos começar, então, se Deus quiser, e Ele quer, né? A invasão dos bárbaros. E vai dar para a gente terminar, então, rapidinho. Alguma dúvida, gente, ficou? É porque às vezes eu falo demais, mas não é. Eu vou me justificar. Por quê? Porque eu tenho que trazer esses ensinamentos do passado para a prática é hoje. Então, às vezes fala demais. Não é, porque a gente tem. Não, mas eu me cobro às vezes, né? Por quê? Porque às vezes está falando demais. Não é, porque se você não casar, assim, não encaixar o passado agora com o presente, fica perdido o que a gente está estudando, não é verdade? Olha, lá no último estudo, diz o seguinte: foram 1.260 anos de amarguras e violências para a civilização que se fundava. Isso eu anotei aqui de 610, né? Anos até 1870. Exatamente, a época de Kardec. 1870, sim. E passando pela Inquisição. 1.260 foram anos. os anos negros, né? Os anos negros. A idade das trevas, a Idade Média. E foram também 21 concílios até hoje. Recentemente foram 2 ou 3 do Vaticano, etc. E tal. No total, desde Nicéia, foram 21 concílios se discutindo essas questões, Só aparências, essência, nada. Só discutindo aparências, essência da doutrina, nada. Tirar os dogmas, ninguém preocupou com isso. Então, é isso aí. Ok? Então, vamos encerrar. Olha, gente, semana que vem, então, vamos dar início à invasão dos bárbaros, a última parte do capítulo 16. Vamos agora mentalizar com a prece que Elisa já vai fazer para nós. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer à espiritualidade pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer por esse ambiente que ela preparou para a gente. Agradecer por essa energia boa que estamos recebendo e que a nossa casa espírita tem. Você que está na sua casa, vamos pedir para que a espiritualidade fluidifique a sua água que você vai beber e que ela seja para você, assim como para a gente, um bálsamo que nos fortalece e que nos ajuda a evoluir, a enfrentar as dificuldades do dia a dia com força, com coragem, para que a gente possa continuar seguindo o nosso caminho. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que sempre mande a sua luz para nós, que nós possamos estar sempre abertos às suas inspirações, à sua luz, para que cada vez mais a gente possa se conectar, cada vez mais a gente possa evoluir segundo a vontade do Pai. Hoje, quero colocar as nossas energias boas, especialmente para as pessoas que foram atingidas pelo terremoto na Turquia, que a espiritualidade amiga possa estar ali amparando, acolhendo e fortalecendo todos aqueles nossos irmãos e irmãs que estão lá precisando. Nós te agradecemos, Pai. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus.